Seguindo a agenda de Presidenciáveis 2022, nosso próximo convidado é o ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, e convido também a jornalista Amanda Klein para fazer a moderação. Bem-vindos. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui novamente. Boa tarde, ministro. Ele não quer ser chamado de candidato, já me falou. É um prazer estar com o senhor novamente. Tudo bem? Tudo bem, Amanda. Boa tarde a você. Boa tarde a todas e a todos que estamos nesse ambiente. Boa tarde aos que estão em ambientes virtuais nos acompanhando. E eu quero, de pronto, agradecer ao BTG Pactual e ao André, que eu conheço mais ou menos há uns 20 anos, a oportunidade de mostrar que eu não mordo. Mas é afiado, não morde, mas é afiado. Ministro, é até difícil saber do que chamar o senhor, porque já foi ministro, governador, prefeito, deputado, mas vou ficar com o ministro por enquanto. É a sua quarta candidatura à presidência da República. Em 2018, o senhor foi muito bem, ficou em terceiro lugar, quase 13% dos votos. No entanto, nunca conseguiu passar para o segundo turno. Por que o senhor acredita que dessa vez será diferente? Porque eu sou brasileiro e não desisto nunca, né? Seria a frase mais rápida para eu me livrar, né, dessa indigência eleitoral. Deixa eu dizer para vocês, uma candidatura majoritária, ela tem uma naturalidade. Ou ela não é natural, ou ela é natural. E eu sou contemporâneo de alguns fenômenos, né? O fenômeno Fernando Henrique /Real. Então, o Fernando Henrique não se elegia deputado federal. Nós éramos do mesmo partido, ajudei a criar o PSDB, e nosso candidato era o Tasso Gereissati, que tinha montado a equipe do Plano Real, e eu era o único governador do PSDB, nem idade tinha para ser candidato, e o candidato natural era o Tasso. Anunciado o Plano Real, o Fernando Henrique sentiu que o vento tinha soprado para ele, rasteira no Tasso, vira presidente da República. Na sequência, o colapso, não é, do Real, ali na virada da reeleição do Fernando Henrique, abriu caminho para o Lula, que é um fenômeno absolutamente, não é, exuberante, para ficar numa palavra neutra. Exuberante para o bem e para o mal. O Lula hoje é uma pessoa sobre quem todo mundo tem opinião, ou adora, ou odeia, enfim, mas ele é o fenômeno da temporada, quando eu amadureço para a vida pública brasileira, nacional, depois da minha experiência como prefeito de Fortaleza, governador de estado, enfim, deputado 2 vezes, e agora, em 2018, era uma naturalidade a minha candidatura. O Lula percebeu isso e resolveu trabalhar para me isolar e ganhar as eleições para o Bolsonaro, que na cabeça dele, que é um malicioso, é um homem esperto, eu não estou me queixando. Ministro Jobim, meus cumprimentos, estando esse grande brasileiro numa sala, eu preciso destacar a sua presença. O homem de 7 instrumentos, não é? Nos poderes todos. São merecidas as palmas às quais eu me associo. Enfim, e o Lula então conspirou para que o Haddad, que tinha acabado de perder as eleições no primeiro turno, para nulos e brancos, e em todas as urnas de São Paulo, fosse o candidato a presidente da República, numa eleição cuja força dominante era o antipetismo. Pudera, a maior crise econômica, que é essa que está aí, associada à generalização da corrupção percebida na população como elemento central, orgânico do modelo de poder, ainda que, na minha opinião, o Lula não tenha tido o devido processo legal, como depois o Supremo Tribunal Federal confirmou aquilo que eu vinha dizendo desde a origem. Agora é minha vez. É simples assim. E assim, eu estou delirando? Não, não estou delirando. Primeiro, nós temos que a reeleição é um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio. É tão desigual a condição da disputa num país como o nosso, que copiamos dos Estados Unidos, isso também é verdade lá, sem a vulgaridade brasileira, que o mandato de 8 anos tem um plebiscito no meio. Isso é a reeleição. Pela primeira vez na história brasileira, vimos lá nos Estados Unidos com Jimmy Carter, por exemplo, esse plebiscito parece ser hostil ao atual presidente, numa proporção que hoje, lendo um consolidado dos levantamentos, para quem tem a experiência longa que eu já tenho, numa proporção de 75 a 25, e com tendência para um plebiscito de 80 a 20 contra o atual presidente. Isso é o que está posto daí. O Lula, que é 100% conhecido, adorado, amado, enfim,
captura, na melhor hipótese, 45, 48. Portanto, se for 75 a 25 e ele capturar 45, tem 30% do eleitorado brasileiro que, como primeira atitude, diante de um quadro completamente artificial, em que só prestamos atenção nisso, os políticos, os jornalistas e os banqueiros que querem sinalizar, antecipar cenários para ajudar os seus clientes, especialmente os estrangeiros que ficam com dificuldade, como é isso aí no Brasil e tal, não é serviço fácil. Mas se vocês olharem o que eu estou querendo dizer, em fevereiro de 2018, toda a elite brasileira tinha feito um consenso ao redor do Geraldo Alckmin, que no fim da eleição perdeu para mim em São Paulo. Por quê? Não é defeito dele. A eleição tem uma naturalidade, eu dizia, e concluiu com isso. E a naturalidade desta eleição não é o que parece ser hoje um movimento antibolsonarista, que encontra o Lula, nesse primeiro momento, como mais viável. Por quê? Porque a situação econômica e social do país vai exigir um debate consistente sobre as causas da doença socioeconômica que atinge 90% do povo em maior ou menor intensidade, mas que 70% da força de trabalho do país ou está na mais selvagem informalidade, trabalhando 70 horas semanais contra uma renda média de R$ 1.800, sem nenhum direito a nada hoje e na perspectiva de chegar na velhice sem nenhuma cobertura previdenciária. São 70 milhões de pessoas. E homens de Estado devem se preocupar com isso. A fome atinge 129 milhões de brasileiros. O desemprego aberto chega a perto de 13 milhões de pessoas no Brasil. Uma de cada 4 crianças apenas no Brasil faz as 3 refeições. E o povo vai pedir uma compreensão estratégica disso e vai identificar. E aí, desculpe a falta de modéstia, isso é muito mais uma tragédia brasileira, mas a única pessoa, isso é ruim para o Brasil, devia ser todos nós, que tem um livro escrito propondo com começo, meio e fim, um diagnóstico bastante claro da crise brasileira, com uma terapêutica muito explícita, que tem coragem de desagradar determinados grupos de interesse legítimos da vida brasileira, como o meio financeiro, sou eu. Isso é uma tragédia para o Brasil, mas eu, neste momento, acredito que eu sou o olho em terra de cego. Então a chance é a maior da minha vida. O senhor vai ter que se defrontar com 2 grandes fenômenos, né? Um à esquerda, Lula, um à direita, Bolsonaro. Vamos falar então um pouco do seu projeto, depois a gente volta para a política, ministro, porque quando o senhor lançou a sua candidatura, o senhor falou num projeto, em lançar um projeto nacional de desenvolvimento, que passa necessariamente por rever ou acabar com o teto de gasto. Quero que o senhor explique isso melhor para a gente, mas é uma guinada na atual política econômica, começou com Temer, foi seguida e talvez aprofundada por Paulo Guedes. Como funcionaria exatamente esse projeto nacional de desenvolvimento? Um político deve ser avaliado numa sociedade madura pela sua prática, porque retoricamente até o Moro é capaz de fazer um discurso interessante, como eu suponho que ele tentou fazer aqui entre os senhores. Eu digo isso porque a gente tem que ter limites. Não, ele acabou de dizer que o Nordeste brasileiro tem uma vantagem muito grande porque tem muito sol, mas infelizmente esse sol estabelece que o Nordeste é árido. A minha vontade foi ligar para ele e perguntar se ele aprendeu tudo isso sozinho ou se perguntou para alguém. Enfim, mas deixa eu dizer para vocês, a prática é que deve ser perseguida. De novo, eu estou me apresentando com muita vontade de ser ouvido. Eu sei que o ambiente não é propriamente simpático para mim, mas eu acho que nós precisamos estabelecer uma relação de restaurar a autoridade moral, em que os políticos merecem respeito, não porque a gente concorda com eles, mas porque eles não mentem, não enganam, não prometem o que não vão fazer. Então eu estou me apresentando, eu sou ex-governador do 8º estado brasileiro, de onde saí com o maior nível de aprovação entre todos os governadores do país, nem um dia de déficit. Ao contrário, naquela data, recebi de um grande brasileiro, Tasso Gereissati, o estado arrumado, com algo ao redor de 18% de receita corrente líquida livres para investimento. Eu fiz um punhado de providências ali, deixei o Estado com 36,5% de receita corrente líquida para investimento. Só que ao invés de eu gastar por conta, eu peguei 3% desse investimento e, sem anunciar, comprei com deságio de 34%, 100% da dívida mobiliária do Estado do Ceará, com 15 a 20 anos de antecedência. Isso mesmo que os senhores ouviram e as senhoras, eu comprei e paguei a dívida do Ceará, a dívida mobiliária que quebrou São Paulo, que quebrou o Rio de Janeiro, que quebrou Minas Gerais, que quebrou o Rio Grande do Sul,
que estão até hoje nessa situação, que levou o Banespa para a bancarrota, que foi eu que fiz a intervenção, eu fui ao mercado e paguei com 15 a 20 anos de antecedência, livrando o Ceará dessas oscilações malucas dos juros que chegaram. Estávamos conversando com o André agora, eu era ministro da Fazenda para fins de, de plantação do real, o juro real era 20%. E o Ceará ficou protegido e há 30 anos nós não falamos em desequilíbrio fiscal. Eu já tinha sido prefeito de Fortaleza. Na minha administração, Fortaleza tinha 3 administrações que me antecederam com funcionalismo atrasado 3 meses. Fortaleza nunca houvera pago o 13º salário. Eu, em 3 meses de administração, paguei 6 folhas de pagamento. E fiz também um ajuste absolutamente pesado, em que, por exemplo, 17 mil pessoas foram demitidas. Então, a austeridade fiscal é um valor absolutamente central, mas a população brasileira é enganada sistematicamente por um tipo de discurso político que quer, entre nós, criar uma espécie de jabuticaba. Onde é que a gente se protege para saber se a gente está errado nessas coisas? Eu estava te perguntando, Amanda, onde é que existe na literatura? Qual é o autor? Os mais especialistas do mundo, mais audaciosos, mais conservadores, quem defende um teto de gastos com status constitucional por 20 anos, que exclui dos 4 trilhões e 800 bilhões do orçamento, exclui 3 bilhões, que é a rolagem de dívida e amortização, pesa sobre 1 trilhão e 800, sendo que as despesas correntes com o servidor e previdência estão aumentando acima da inflação, remanescendo, portanto, a retórica do teto, deprimindo o orçamento de investimento do país a zero. E aí nós não conseguimos entender porque, pela primeira vez, o Brasil tem uma década inteira, pela primeira vez em 120 anos de estatística, o Brasil cresce zero. Porque o papel do investimento público, não só diretamente para dar eficiência, produtividade sistêmica à economia, que a propósito a produtividade brasileira está indo para o resto do chão, está despencando, economia do conhecimento, mundo digital, nós estamos ouvindo falar isso como se fosse um filme de ficção científica, e nossa economia está indo para o brejo. Completamente indo para o brejo, a economia real do Brasil, por conta dessas ineficiências. Portanto, veja, como é que a gente faz no Ceará? Eu vou dar exemplo, porque eu gostaria de, se vocês aceitarem me ouvir, eu preciso, para além da minha palavra, mostrar um exemplo. Como é que o Ceará trata esse assunto? Nós excluímos o investimento do teto. Então, o teto de gastos no Ceará existe, já faz tempo, e ele apenas é um coadjuvante para proteger a decisão política da exacerbação corporativa que pode explodir um motim da Polícia Militar de Minas Gerais, lá com um governador que tem uma retórica extremamente conservadora, em linha com essas coisas todas, com essa retórica, e que prometeu que ia dar 49% e não deu, porque Minas está liquidada, está falida. Então, no Ceará é o seguinte, tem um teto de gastos, mas o investimento é livre dele. E aí a gente tem hoje, acreditem, examinem, vão no Google, o maior investimento per capita do Brasil, pode? Eu sei que no imaginário de todos aqui, o Ceará é uma periferia meio irrelevante. Nós somos o 8º estado em população e somos o primeiro estado brasileiro em investimento per capita. Sob o ponto de vista nominal, e encerro para dar exemplo, nós somos o 3º investimento nominal do país. Isso repercute, nossa segurança pública multiplicou o efetivo por 3, nossa educação é a melhor do Brasil, o piso que agora o Bolsonaro, fazendo cortesia com o chapéu alheio, aumentou em 33%, já foi implantado no Ceará. Sobral, a minha cidade, tem o melhor IDEB do Brasil, que é onde a gente começou esse experimento. O fundo de pensão do servidor público do estado do Ceará é superavitário. Ministro... Por isso que eu tenho coragem de ser candidato a presidente do Brasil. Na hora que a gente impuser um mínimo de equilíbrio, racionalidade na política brasileira, esse país vai ser uma coisa absolutamente extraordinária pelo pulso que nós temos de vocação empreendedora. Se a gente desinterditar essas loucuras que estão fazendo com a nossa imagem no estrangeiro, o descuido no relacionamento com as grandes potências, enfim, tudo isso está por ser resolvido, mas o Brasil tem como resolver, mas não será com jabuticaba. Mas o senhor acredita, por exemplo, em fazer reformas como uma forma de controlar as despesas ou diminuir os gastos? O senhor também já tinha citado, por exemplo, taxar lucros e dividendos, grandes fortunas, acabar com incentivos. Queria saber mais detalhes, cortar incentivos em quais setores? Porque isso tem sido uma proposta antiga, mas é abstrata e é de difícil execução, porque existe muita pressão, existe lobby. O senhor sabe em que setores cortar incentivos, por exemplo, que reformas fazer? Como é que o senhor avançaria, mantendo a responsabilidade fiscal para aumentar o investimento? Esse é o debate. Portanto, todos os candidatos deveriam assumir concretamente como é que pretendem dar sustentabilidade intertemporal, né, Mauro Filho? No tempo,
para o galope da dívida pública versus o fluxo. Essa devia ser uma tarefa. E aí, veja bem, isso é contabilidade. Você faz equilíbrio fiscal e fluxo contra um estoque por receita e por despesa. Então, a despesa pública brasileira, num governo como o meu, olhando para tudo que eu já fiz, será olhada com uma lupa. Cartão corporativo, por exemplo, eu fui ministro e não usei, porque eu considero imoral e fora do controle. Nas pequenas coisas você vai notando. Eu, governador eleito do Ceará, não fui morar no palácio. Não é porque eu tinha uma mansão, eu morava numa casa alugada. O Ceará dava aos seus ex-governadores, deputados e prefeitos, como o Brasil dava, uma pensão, uma aposentadoria. Eu recusei as 3 aos 36 anos, porque precocemente fui, porque eu dou valor a isso. Agora vamos lá, o que eu estou propondo? O que precisa consertar no Brasil, meus compatriotas e visitantes que nos honram com a sua atenção? E podem apostar neste país, os investidores estrangeiros podem ter segurança de que esse aqui é um lugar para você ter êxito se a gente der essa virada política. E nós estamos na iminência dela, desde que conservemos a democracia contra ameaças reais. Pois bem, quando a gente faz uma conta, como a conta brasileira, nós temos que ir na receita e na despesa. E a despesa brasileira, você tem, por exemplo, 371 bilhões de reais de renúncia fiscal. Já fizemos no Ceará, quando se sinalizou a crise de 2020, 2021, nós chamamos os empreendedores do Ceará, quem nós incentivamos pesadamente. Eu criei a indústria calçadista do Ceará, hoje nós somos o maior exportador de calçados, não tinha uma fábrica, porque nós não somos nem sede da matéria-prima e nem sede do mercado. E eu criei uma condição absolutamente bem feita, com os meus assessores, a minha coisa, em que valeu a pena para um gaúcho ir para o Ceará em vez de morrer ou ir para a China. Hoje nós somos o maior exportador brasileiro de calçados. Como é que a gente faz renúncia fiscal? Com correspondência. No Brasil, nós estamos fazendo renúncia fiscal sem correspondência. Então, eu acho fácil 20% de corte. E estou falando de 70 bilhões de reais assim, ó. Mas aonde, ministro? Vamos lá, eu vou fazer algumas caricaturas, senão eu vou cansar a sua audiência e gastar meu tempo, porque eu estou doido, cheio de amor para dar. Não só não mordo, como sou bastante amoroso quando tem oportunidade. Mas a gente precisa conversar sério isso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Cesta básica é uma coisa que no imaginário popular devia ser imune a tributos. Porque tem um valor, vamos baratear a cesta do povo e tal. Ok, estou de acordo com esse valor. Aí meteram queijo suíço, meteram salmão, meteram filé mignon e mais 36 produtos que a minha equipe já identificou, cuja renúncia fiscal, sem justificativa, filé mignon, salmão e queijo suíço são os exemplos, deixa de arrecadar 8 bilhões de reais por ano. Com 8 bilhões de reais eu faço pelo Brasil o que estamos fazendo no Ceará, universalizar a creche em tempo integral para todas as crianças de 0 a 3 anos. 8 bilhões dá para botar 1 milhão de crianças por ano numa creche top, para a classe alta de São Paulo querer frequentar. Isso é então 20% de 371 das 70 bilhões na matemática moderna, não é? Estou tirando os trocados aí, que é para poder a gente soltar uma emendinha parlamentar, não é? Que também eu não vou mudar o Brasil assim tão violentamente, que se diz. A individual, a de bancada vai acabar e a emenda do relator vai acabar. Acaba no primeiro dia, emenda do relator, orçamento secreto, que diabo é isso, diríamos Ministro, nós. vai precisar combinar com o Congresso, vai ser difícil. Vou precisar combinar com o Congresso. De novo, dadivoso e me apresentando, eu fui já o deputado federal mais votado do Brasil. Acabei de encontrar o ministro Fábio Farias, que vai me suceder nesse auditório, de quem fui colega e sou amigo. O Ciro Nogueira, o homem da Casa Civil, o líder do Centrão, foi meu colega e é meu amigo. Nós trabalhamos juntos no Piauí e no Ceará ainda hoje, por exemplo. Então, eu conheço a turma toda. O que nós precisamos fazer é restaurar a autoridade da presidência da República. Sabe, restaurar, e como eu conhecia o Bolsonaro. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete. Aí vocês podem rir, mas isso estava plantado lá atrás. É muito grave. Se vocês pegarem o gabinete do deputado Ciro Gomes, na mesma data do deputado Bolsonaro, a verba de gasolina da minha sala, do meu gabinete, era R$600 por mês, a do Bolsonaro 12 mil. O recibo por mim variava de posto a posto dentro de Brasília, do plano piloto, que é onde a gente trabalha e vai para casa, e vai para os restaurantes, e o do Bolsonaro era num posto só na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Tudo bem, você acha que é muito pouco, vocês vivem mexendo com bilhão, com milhão, mas se você olhar o gigante, você conhece pelo dedo. Pode acreditar, se você quer achar que uma pessoa é séria, olha o dedo. Se você receber auxílio moradia, tendo moradia, você é potencialmente picareta. Estou falando daquele outro que eu já falei aqui para não... Sai do governo e vai trabalhar para uma multinacional, cujo faturamento, 80%, é de empresas que o cara quebrou. Sabe, o meu padrão ético não suporta isso, e o Brasil não pode brincar mais. Não dá para fazer da presidência da República um lugar de estagiário, porque o cara representa no simbólico um valor que nós temos acordo que é gravíssimo, combate à corrupção. Ora, combate à corrupção se faz com exemplo, com uma sentença bem dada, que não será anulada, sabe, não fazendo da magistratura um palanque para a política, porque se os juízes agora forem fazer política, olha, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Outro dia a Polícia Federal me visitou. Ontem o tribunal consertou. E não é que eu seja imune à investigação, não. Pode e deve investigar tudo. Mas eu sou limpo. E posso provar que sou limpo, porque eu tenho 40 anos de vida pública. Combinar com os russos, o que é? Eu vou propor um novo modelo de governança política. Qual é? Só e somente só, ao redor das reformas que o país precisa, eu vou substituir essa rendição imobilista que só dá crise. Desculpa, o Collor foi cassado. O Fernando Henrique saiu pela porta dos fundos e o PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional. O Lula foi parar na cadeia, a Dilma foi cassada, o Michel Temer saiu pela porta dos fundos e o Bolsonaro, que teve essa oportunidade, está desmoralizado. Governar desse jeito e com essa gente é a certeza do fracasso pela história brasileira. O que é que eu vou propor? Primeiro, vou falar o que eu pretendo fazer antes, para transformar a eleição não numa escolha de Chico, Maria ou Manel, mas num plebiscito programático, em que eu vou dizer, vou tributar progressivamente as heranças de forma em linha com as melhores práticas internacionais. O Ceará cobra 8%, que é o teto. São Paulo cobra 4%, Minas Gerais, com dificuldade, cobra 4%. Vou fazer um pente fino. Então, isso aqui vai me atrair antipatias, mas se eu ganho eu e a ideia. Portanto, eu diminuo profundamente, pela qualidade da proposta, o conteúdo de crise que o presidencialismo brasileiro nos impõe historicamente. Segundo, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. Tempo precioso que o Fernando Henrique teve na mão, porque o real explicava tudo e não propôs nada. Porque não tinha compreensão estratégica do Brasil e traz a reeleição como preocupação central. Recupere se eu estou falando algum exagero. A única reforma que o Fernando Henrique propôs no primeiro mágico ano foi destruir a diferença entre empresa nacional de capital nacional e empresa estrangeira de capital estrangeiro, para fins de não permitir discriminação do BNDES. Foi a única proposta. E mais nada, só terminando. E quais são as suas depois, ministro? Então, as reformas eu vou dizer todas. Isso é prioridade. Mas primeiro, como é que eu vou combinar com os russos, que é a pergunta mais grave, para a gente sair dessa rendição ao imobilismo politiqueiro que só dá crise. Então, propor uma proposta concreta para fazer com que o voto dado a você seja dado às ideias, portanto, dar um conteúdo plebiscitário ao projeto que você representa. Segundo, propor nos 6 primeiros meses. Terceiro, propor um novo pacto de governadores e prefeitos. Hoje, 23 dos estados brasileiros, dos 27, estão ilíquidos, ali na fímbria do limite, ou extrapolando o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo, por exemplo, não passou disso e está falando que tem um investimento porque passou quase um ano sem pagar dívida com a liminar. Hoje o Rio Grande do Sul está pendurado no liminar e o governo federal está pagando o juro da dívida do Rio Grande do Sul, da dívida do Rio de Janeiro, da dívida de São Paulo e tal. Pois bem, se eu trouxer esses governadores mediante um Asset Liability Management, né, dos seus passivos, que não vão mudar a contabilidade, são 600 bilhões de reais a dívida dos estados e municípios, já por dentro da dívida de 7 trilhões do Brasil, mas o problema é o prazo e o constrangimento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou propor, em troca de uma mediação estratégica para viabilizar as reformas explicitadas na campanha e propostas nos 6 primeiros meses, que os governadores venham fazer uma grande mediação junto com os prefeitos, porque isso cria um elemento que me protege do toma lá da cá dos gabinetes corruptos de Brasília. E, por fim, persistindo o impasse, eu quero que a gente tenha coragem de praticar aquilo que as democracias maduras do mundo inteiro fazem. Persistir o impasse, o que é normal em qualquer democracia, é mandar essa reforma a plebiscito popular. Por quê? Porque, repare, se eu proponho que a alíquota do imposto de renda deve ser progressiva mais do que é hoje, quem vai pagar mais é natural, é humano. Eu não tenho prazer nenhum de cobrar imposto, nem faço isso para perseguir ninguém, apenas eu quero dar sustentabilidade
estratégica, restaurar a capacidade do país crescer, de recuperar a confiança, enfim, de tudo isso que só se faz com números, arrumando a conta, para valer. Então, todo mundo que olhar para o Brasil, aquele é um país arrumado, que tem um fluxo modesto, mas a dívida está num processo de, ao longo do tempo, manejada. Aí vem AAA, vem classificação de risco, vocês conhecem melhor do que eu, e só vai por aí. Conversa não resolve esse problema. Esses ciclos de mentira e promessa, só dão fuga de capital, e o Brasil hoje é um país bandido na comunidade internacional, por mil razões, a questão ambiental, mas a questão financeira também, e a questão do leque de democracia. Portanto, nós não devíamos ter medo. Chamar o povo para votar. Uma reforma da Previdência, sabe quando é que vai passar no Congresso? Nunca. Só o Brasil, estou falando das reformas que eu pretendo fazer juntas todas num pacote só, é uma revisão constitucional. Só o Brasil, eu estudei 63 países com a minha equipe, estão aqui Nelson Marconi e Mauro Benevides Filho, que falam por mim. Tem absoluta qualificação para desdobrar detalhes dessas visões aqui. Eu estou sendo longo porque a resposta é uma pergunta muito inteligente, muito importante e muito central da vida brasileira. Então veja, Previdência, só o Brasil, Argentina e Venezuela insistem no regime de repartição. O regime de repartição tem duas premissas que sumiram da vida humana e do Brasil de forma trágica: demografia jovem e alta formalidade do mercado de trabalho. Ninguém precisa ser especialista. Onde é o eixo central de financiamento da Previdência? A carteira assinada. É ali que vem o financiamento central. O que ela não consegue pagar, o Tesouro supre, que é o déficit da Previdência. Pois bem, 70 de cada 100 trabalhadores brasileiros estão desempregados ou estão na informalidade. Acabou a Previdência, esse regime não existe. Aí mentiram para vocês que tinha sido feita uma reforma. Em 18 eu estava, presta atenção, eu estou propondo uma reforma da Previdência, ela tem 3 pilares, um regime geral de um salário mínimo para todo mundo, que possa ou não pagar, para consolidar em status constitucional uma renda mínima de cidadania, um segundo estágio de repartição submetido a um teto, que eu vou discutir se é 5, 6 ou 7 mil, e uma Previdência só para todo mundo, civil, militar, judiciário, regime geral, operário da construção, comerciário, em que, se você quiser ganhar acima do teto, vai contribuir voluntariamente para um fundo que vai ser a grande ferramenta de elevação do nível de formação bruta de capital do Brasil, que é criticamente ancorada aí em 14%, 15%, 16%. O Dedes agora deu mais uma viajada na maionese, com todo respeito aos bons amigos que temos aqui, ele e eu, conheço há 20 anos também, diz que o país tem 20% de formação bruta de capital, nós estamos com 14%. A China tem 44%. E formação bruta de capital, modernamente, são fundos de pensão. Não é, André? O maior acervo, por isso eu digo no meu livro, Karl Marx não esperava. Então, os maiores capitalistas do mundo agora viraram os fundos dos trabalhadores, que é uma grande conquista da social-democracia, que é essa convergência entre os valores da equidade, da justiça social e da eficiência econômica que a livre iniciativa, e somente ela, pode nos oferecer. Ministro, quando o senhor fala do seu programa, da sua agenda econômica, é colocar o Estado novamente como um indutor de investimentos? O Estado assume novamente essa centralidade? Porque, às vezes, isso causa arrepios ao setor privado, ao mercado, aos empresários, à nossa audiência, ao nosso público aqui hoje. Às vezes, as pessoas ficam com o cabelo em pé, porque acham que o investimento do setor privado tem maior qualidade, é mais eficiente, que muita da corrupção, da roubalheira que o senhor descreveu aí veio justamente por causa dessa centralidade do papel, do tamanho que o Estado tem. Como é que o senhor responde a eles? Que papel o setor privado terá na sua agenda econômica? Raciocinemos juntos. Por favor, mantenham suas convicções, não tem problema, mas pendura elas um pouquinho ali no cabide lá fora e vamos raciocinar juntos aqui. Depois a gente vai lá e pega a convicção e bota de novo na cabeça, porque o que pega é catapora, a ideia não pega, Qual foi o país do mundo civilizado, qual foi a civilização exitosa do planeta Terra que conseguiu esse êxito civilizatório extraordinário, como os norte-americanos e europeus do Ocidente, na história, ou contemporaneamente os asiáticos, com os regimes os mais distintos, do Japão, a Coreia do Sul, e chegando em Singapura e China. Esqueçam a retórica, esqueçam a propaganda ideológica. O que funciona por detrás do êxito civilizatório, pouco interessa o discurso e o desenho institucional, é a sólida participação de Estados nacionais poderosos. E aqui o constrangimento é que nem necessariamente democracia precisam ser. China, não é? Mas são estados poderosos. Como é que a gente anota esse poder? Capacidade de intervir, de catalisar a poupança privada, de se associar à poupança privada e acelerar
tanto os elementos de progressos tradicionais, a infraestrutura, quanto os elementos essenciais ao progresso novo da economia digital, da economia do conhecimento, sem o que esse mundo não existiria. Então, a confusão da retórica norte-americana é que talvez crie essa convicção de que o Estado é mau. Ora, depende. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGES, é uma joia de gestão e de administração estatal. E por que ela permanece estatal? Por algum preconceito nosso do Ceará? Não. O Ceará tem 184 municípios, 12 são superavitários, o resto tudo deficitário. Então nós precisamos de uma companhia estatal que faça subsídio cruzado, cobra um pouquinho mais de quem pode pagar mais e garanta que há água e abastecimento para todo mundo, como é direito de uma sociedade tão gravemente desigual quanto a nossa. Então, o que me importa é o que o Deng Xiaoping dizia quando fez a virada chinesa. Não é a cor do gato, é que ele caça o rato. Então, veja, infraestrutura no mundo não existe sem participação do Estado. Significa participação o quê? Estatismo? Não, de jeito nenhum. Qual é o problema de dar uma concessão de estrada? Eu não vejo nenhum. E vejo, sabe qual? A concessão do Galeão. Vocês não estão vendo? Sabe o que está acontecendo com as concessões das estradas do Paraná, que é o país que eu conheço? Paraná. Todas foram devolvidas. Hoje não tem mais nenhuma praça de pedágio funcionando no Paraná. Por quê? Porque todos os business plan contratados de consultorias estrangeiras, em vez de contratar o BTG, simulavam 4%, 5%, 6% de crescimento econômico. Depois eu estou querendo ser aceito, né? Desde que seja com as minhas ideias e meu padrão, né? Então veja, no Ceará, sabe quantos quilômetros de estrada pedagiada tem? Nenhum. Eu construí 3.600 quilômetros, o Cid construiu 7.000, o Camilo construiu 4.000 quilômetros de estrada. Isso aqui não é porque tem tanta estrada no Ceará, algumas são superposições e tal. Enfim, estamos duplicando as estradas, mas lá não há economia para subsidiar. E aí vamos pegar a BR-116, que é a Dutra. A Dutra nasce, a BR-116 nasce lá na Avenida Guanambi, Fortaleza, e termina no Porto do Rio Grande, lá embaixo, no Rio Grande do Sul. Pois bem, quando ela junta São Paulo e Rio, é o maior fluxo de tráfego. Qual é o problema de pedagiar, de cobrar, etc. Os caminhoneiros, um problema à parte que a gente precisa discutir. Mas está aí a Dutra funcionando. Quando liga São Paulo a Curitiba, outro grande fluxo de tráfego é a Regis Bittencourt, duplicada, funcionando, pedagiada. Qual é o problema? Nenhum problema. Só que essa mesma estrada liga Cabrobró, em Pernambuco, Salgueiro, em Pernambuco, a Valadares e Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Está toda esburacada. Por quê? Porque os militares que conheciam o país, não estou defendendo aquilo, mas conheciam o país, faziam subsídio cruzado, sabe? Cobrava aqui para pagar acolá. Então, Infraero tem 50 aeroportos no Brasil. 6 dão lucro, 8 dão lucro. Entregaram todos os 8 para a iniciativa privada e perdemos a fonte do subsídio cruzado para financiar os outros aeroportos que têm que funcionar também. Então, o que eu defendo? Eu defendo a lei do menor esforço. Nenhum país prosperou sem um Estado forte, mas nenhum país prosperou também, ou teve esse civilizatório, sem uma iniciativa privada poderosa. É um elemento essencial do progresso da humanidade. Eu não tenho nenhum problema petista, ou neopetista, ou de pseudo-esquerdismo. Já superei isso há muito tempo, até papo furado de quem é criptoconservador da goela para fora, não é? Progressista da goela para fora e criptoconservador, inclusive na roubalheira, quando de fato está trabalhando. Sei bem do que eu estou falando. Isso tudo vai ser mostrado no debate. Desculpa, não precisamos falar a verdade, mas há um terceiro elemento do êxito civilizatório, uma aposta na inteligência nacional e na tecnologia. E, de novo, não existe aposta internacional em tecnologia e ciência sem uma presença central do Estado Nacional. Sabe a internet? Foi desenvolvida por o Orçamento de Defesa do Estado norte-americano. Sabe o celular? Foi desenvolvida por um pretexto de defesa pelo Orçamento do Estado norte-americano. Sabe o HTTP, que permite a garotada jogar videogame online, etc., etc., é um domínio do CERN, que é uma agência pública estatal. Então, o que nós temos que fazer? Sair do debate ideológico de intoxicações, simplificações grosseiras e fazer um plano. Qual é o objetivo do país? Ainda agora eu estava conversando ali, nós temos que hierarquizar nossas prioridades e transformar essas prioridades num grande consenso nacional, porque o que se faz hoje não pode fazer tudo. Tem que fazer o que é mais essencial, o que retorna mais rápido, o que tem mais eficiência nos ganhos de produtividade que o país não pode mais adiar. E isto é o que eu estou propondo. Mas e aí, por exemplo, rever as privatizações? O PT sugere rever a privatização, o processo de Eu privatização reverei da duas Eletrobras. privatizações se elas se consumarem. Uma, petróleo, por uma circunstância, não é ideológica, acredite.
não é ideológica. Por exemplo, eu fui a favor da privatização da Telebrás. Não vejo razão para não fazer. Qual é a minha preocupação agora? É que as agências reguladoras, salvo exceções, viraram um antro de roubalheira. Acreditem nisso, ou se vocês já não sabem, né? Virou um antro de roubalheira, que os políticos se assenhorearam das agências, e é um escândalo o que está acontecendo no Brasil, salvo exceções, que a gente não pode ser injusto. Mas veja, a tarifa de telefonia brasileira é a mais cara do mundo, ou está entre as mais caras do mundo. Por quê? Porque o marco regulador idealizado não funcionou. Cadê as empresas espelho que iam competir e garantir a competição? Não aconteceu. Em ambiente de oligopólio ou de monopólio, é justo e da literatura capitalista que o Estado administre a tarifa, faça a regulação. O mundo do petróleo, meus compatriotas, só tem dois atores, estatais que controlam 80% do petróleo do mundo e 20% de megacorporações privadas que são associadas estrategicamente aos seus governos nacionais e jogam com eles. Ou alguém aqui tem dúvida que a grande tensão entre os Estados Unidos e a Rússia hoje é o Nord Stream 2. Nord Stream 2, sabe o que é o Nord Stream 2? É um gasoduto que vai simplesmente estabelecer um nexo de dependência da poderosa, recentemente de novo poderosa Alemanha, da energia que vem lá dos Urais e do Báltico. É disso que se trata, substituindo o mercado do gás liquefeito norte-americano. Esse é o jogo. Tem um elemento de defesa do ponto de vista russo? Tem, porque eles não vão topar corretamente, penso eu, embora não aceite que essa razão seja exercitada à base da violência, voltando à melhor tradição brasileira de solução pacífica dos conflitos, com um dedinho de prosa sobre política externa, né, no meu futuro governo, no nosso Mas governo. o senhor viu como está difícil combinar com os russos ultimamente? O senhor queria combinar lá no Congresso. Não, o Ninguém Bolsonaro está querendo combinar. Com aquele russo Olha, ali. prestem atenção, a história da humanidade está andando. Pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos estão numa sinuca de bico. Não tem saída para eles. Por quê? Porque o Putin meteu uma cunha exatamente na aliança do Atlântico Norte, por razões de defesa, não quer que a OTAN se expanda até a sua fronteira, e por razões estratégicas e geopolíticas e econômicas, quer estabelecer nexos orgânicos de interdependência com a Europa do Ocidente, fissurando a aliança nacional, a aliança internacional que nos governa. E nisso a China percebeu o movimento e se acertou com a Rússia. Não vai ter guerra. Não vai ter guerra. Pela primeira vez, o fator dissuasório, não é, talvez introduza uma variável. E essa é uma oportunidade de ouro para um país como o nosso. Não de fazer besteira, sabe, declarar retoricamente a solidariedade. Quando o Brasil sempre aproveitou essas ocasiões históricas. Foi assim na Segunda Guerra Mundial. O Getúlio segurou as pontas, deixou o Brasil neutro, fora, até que os americanos mostraram um plano de ocupação do Brasil. Eu vi esses documentos todos na biblioteca do Congresso lá, estão desclassificados, e o Getúlio então negociou CSN. Né? O velho Geisel destratou com os americanos o acordo militar e acertou-se com os alemães as nossas usinas nucleares. É isso que nós temos que fazer, defender o Brasil. Não tem nada que ficar se metendo em confusão dos outros, onde a gente simplesmente tem um papel. Se for desse jeito, é ridículo. Ministro, mais algumas questões, nosso tempo está terminando, mas eu acho importante passarmos antes por Serei mais o papel do Brasil hoje, o que o Brasil volte a ter um papel importante no cenário internacional. Acho que essa deve ser uma preocupação de qualquer governo, e de que forma isso passa necessariamente por uma política ambiental responsável e robusta. O Brasil hoje não tem nenhum senhorio sobre o seu território. Deixa eu dizer para vocês, sabe qual é o efetivo da Polícia Federal deste país de 210 milhões de habitantes? O ministro Jobim sabe, 11 mil homens ou mulheres, são poucas mulheres, 11 mil pessoas. 11 mil. A Polícia Militar do Ceará tem 30 mil, para vocês terem uma proporção. Então, não adianta ter uma bela regra se não tem enforcement. E a grande questão ambiental no Brasil é que uma geraçãozinha atrás, 30 aninhos atrás, a condição sine qua non para o governo brasileiro titular uma terra de um migrante nordestino ou gaúcho que aceitou o apelo para ir morar na Amazônia, contrair malária, hoje é uma conta de 40 milhões de pessoas, era provar para o INCRA que desmatou. Então você vai lá, pega a sua gleba, vem aqui provando com fotografia, com filme, com testemunha, com declaração do padre que você desmatou, eu lhe dou o papel. E de repente ele virou um bandido. Ele não compreende isso, não compreende. E não vai aceitar que soluções sejam resolvidas entre nós.
os brancos da praia, do triângulo, sabe, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, por melhor intencionados que nós sejamos. Como é que a gente sai disso? A gente sai disso fazendo aquilo que a retórica do esquerdismo infantil, que é só da goela para fora que eu estou falando, diz, mas não sabe o que fazer. Desenvolvimento sustentável. Sabe o que é desenvolvimento sustentável? É você descer no território e estabelecer concretamente um zoneamento econômico e ecológico. Aqui pode, aqui não pode. E a partir de consensar isso, com grande participação popular, estabelecer uma reconversão produtiva das tradições produtivas que hoje só são aquelas que eles sabem fazer. Desmatar para tirar madeira, desmatar para abrir pasto, degrada o solo, e esse solo morto, que são milhões de hectares, milhões e milhões de quilômetros quadrados, né, de hectare, desafiando o país a recompor esses solos com tecnologia que nós temos, que a Embrapa tem, que o meu projeto pensa, diz onde é e como é que pode fazer, etc, etc. Passa a bola para vocês verem, passa a bola, me dá a bola, eu estou pedindo a bola, me dá a bola para vocês verem, não é? Se eu não arrumo essa casa. Mas aí o enforcement tem que ser feito no território. Mas eu não posso fazer enforcement se eu não tenho legitimidade. Como é que eu vou fazer para um camarada dizer o seguinte para ele na Amazônia, que é o que eu conheço com a palma da minha mão? Você chega na faixa de fronteira, cabeça do cachorro, o Jobim conhece, o ministro da Defesa, chega em Tabatinga, fronteira com coisa. Tabatinga é uma cidade que é conurbada com Letícia, que é capital de uma província da Colômbia. Tem todas as franquias de uma capital, e do lado da fronteira aqui não tem nada, nem uma rádio tinha. E eles eram obrigados a ouvir música colombiana e espanhol, porque não podia ouvir o samba ou um pagode. Percebe? Isto é o Brasil de verdade. Eu tenho que chegar lá, não é com repressão, é com alternativa. Aí, expertise, Emílio Gueldi no Pará, né, deve ter gente ouvindo, o Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica no Amazonas, o Centro Nacional de Biotecnologia, onde você tem perfis de empresas que são extraordinárias, potenciais, em que a floresta em pé vale muito mais do que deitada numa farmácia nova, numa bioquímica nova, num cosmético novo. Enfim, é uma coisa absolutamente potencial que o Brasil tem. Plantar milho, feijão, soja e boi e achar que vai ter mercado externo com esse nível de degradação é o neoprotecionismo. Tanto os verdadeiros ambientalistas como os europeus que não querem, porque a ineficiência orgânica da agricultura deles não permite competir com a nossa, eles vão ter esses elementos para não deixar acontecer acordo nenhum. E a China começou, por uma questão de segurança alimentar, a ensinar os angolanos a plantar soja, e estão anunciando nos documentos que eu leio compulsivamente autonomia em soja em 4 anos. Já habilitaram 23 frigoríficos norte-americanos para dividir a opinião pública americana entre o mundo rural e o mundo urbano, que está preocupado com a desnacionalização da indústria, tanto que deu no American First do Trump. Esse é o grande jogo. Ou nós adquirimos capacidade internacional de afirmar que somos senhores do território, ou nós simplesmente desqualificamos a presença do Brasil, inclusive sob o ponto de vista comercial, quanto mais sobre os valores graves e verdadeiros do aquecimento global, das mudanças climáticas, que são um fato grave, de verdade. Ministro, tem 2 minutos e meio, então, rapidamente, duas últimas perguntas. Primeiro, sobre xadrez eleitoral. O seu aliado, Eduardo Paes, o senhor teve há pouco tempo com ele, prefeito do Rio, vai ser aliado do PDT no Rio, para o governo do Estado. Ele fez uma análise que é a seguinte, que ele disse que o Sérgio Moro tranca a terceira via, ele sufoca o crescimento de qualquer outro candidato da terceira via. Quero saber se o senhor concorda com ele e como é que fica o PDT nesse xadrez eleitoral, se ele não fica muito isolado, com a esquerda sob a hegemonia do Lula, de um lado, o Centro Democrático se unindo, MDB, União Brasil, PSDB, Cidadania, e a direita ocupada por Bolsonaro. A minha tentação, com todo respeito, eu já estou me sentindo mais confortável agora, é dizer que eu tenho que ter mais voto do que o meu adversário. Eu vou ganhar a eleição se eu tiver mais voto do que o meu adversário. Mas deixa eu dizer para vocês, é natural que o jornalismo e que os políticos queiram antecipar o futuro, confinar o futuro, prever o futuro. Agora, faça um esforço para ver se eu tenho razão com a minha experiência. E não é wishful thinking, eu não sou um neutro observador da cena brasileira. Mas olhem, leiam a crônica do mês de fevereiro de 2018. Nessa data, toda a elite brasileira e o jornalismo brasileiro se expressava numa frase da Maria Lídia, da TV Gazeta. E aí, Ciro Gomes, Alckmin fechou acordo com todo mundo. Alckmin já ganhou? Você vai desistir?
E eu disse, Maria Lídia, tenha calma, as pessoas vão votar. Resultado, perdi uma garrafa de vinho que eu não sabia, caro para a moléstia, porque o Lupe apostou que eu ganharia do Alckmin em São Paulo, o que de fato aconteceu. Um privilégio especial para mim. O que quer dizer? Vai acontecer de novo? Não, não vai acontecer de novo. Mas em fevereiro do ano 2018, ninguém dava a menor bola, isso foi até uma certa imprudência, por isso que eu estou tão mal educado, dizendo, presta atenção, o gigante a gente mede pelo dedo e tal. É que nós fomos minimizando o risco Bolsonaro. Nós políticos todos, nós conhecíamos ele, isso é ridículo, não tem a menor chance e tal. Vem uma facada, pronto, o homem é o presidente do Brasil. E o resultado prático é que a média de mortes no Brasil pela Covid foi 4 vezes a média do mundo. E a única explicação é a atitude genocida, anticientífica, negacionista das nossas autoridades. 4 vezes a média mundial. Foi a quantidade de mortes no Brasil, concretamente. Estamos falando assim de coisa bastante segura e concreta. Quer dizer o quê? Eu acho que existe um elemento instável, que é o nosso povo. Nosso povo é induzido para cá, é constrangido para lá, mas sistematicamente a gente não aprende, tem se revelado rebelde, com esperança, esse é o slogan, agora foi um merchandising aqui, rebeldia da esperança e tal, né? Diante das coisas. Lá nos anos 89, eu era já prefeito de Fortaleza, a polarização entre Aureliano Chaves e Ulisses Guimarães, vocês são muito jovens, não lembram, mas eu já era prefeito de Fortaleza, Aureliano Chaves e Ulisses Guimarães, ficou cada um com 1%, e a eleição foi para 2 outsiders, Collor e Lula, ficando no 3º e 4º lugar Mário Covas e Leonel Brizola. Então depois você tem quantas fichas se dava por uma possível candidatura do Fernando Henrique em 94. Quantas fichas se dava? Eu estava lá, eu era governador, depois por isso fui ser ministro da Fazenda, ajudei a montar o Plano Real, criei a TJLP, fiz a intervenção do Banesp e do Banerj, sabe? Fui um superávit primário de 5,4%, sabia? Vejam no Google, o maior superávit da história do Brasil. Vou falar em austeridade fiscal, eu, Ciro Gomes, ministro da Fazenda, no 2º semestre, que é a hora do torrar, a hora de restos a pagar, quem conhece o orçamento sabe. Fui lá e produzi na boca do caixa 5,4% de superávit primário. Daria, por exemplo, hoje para pagar todo o juro brasileiro, de uma pancada só que vai morrendo para 600 bilhões esse ano. Pois bem, o Fernando Henrique vem, o Plano Real, ganha a eleição. Não se elegia deputado federal em São Paulo. Vai acontecer de novo? Não sei, mas eu estou pedindo a bola, estou na área, não estou na área do impedimento, sou limpo, ficha suja, experiente, tenho proposta e estou pedindo a bola. Passa a bola que vocês vão ver o gol de placa que eu vou fazer nesse país. A nossa plateia atenta. Ministro, acabou nosso tempo. Última pergunta, sim ou não, muito rápida. Se acontecer, como as pesquisas indicam, 2º turno Lula e Bolsonaro, o senhor vai para Paris ou fica para votar? Eu não fui para Paris para não votar, eu votei no Haddad. Agora, eu nunca mais farei campanha para bandido nesse país, nem que o pau tore. Por isso eu tenho que estar no 2º turno. Obrigada.